Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. E hoje quero fazer um vídeo sobre a embriaguez, um mal que tem destruído famílias, cidades, estados, reinos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto, porque existem dois lados deste assunto. Então vamos para Mateus capítulo 26 e versículo 29, que diz o seguinte: E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O vinho que foi bebido na ceia, porque era vinho, não era suco de uva, vai ser bebido novamente quando Jesus Cristo estiver na eternidade. A palavra do Senhor garante isto. Vamos falar um pouco sobre este assunto, porque existe obreiros que, para não estudar, condenam logo o vinho. É o que eles sabem fazer, condenar o vinho. Quando não deveriam primeiro estudar sobre o assunto, ter domínio sobre o assunto. Eu não vim até vocês para falar de improviso, embora muitas vezes eu faça. Mas eu tenho esse cuidado de me preparar antes, porque eu não quero que ninguém depois venha me combater e eu tenha que ficar quieto, né? Como um dos grandes exemplos eles dizem que o vinho que Jesus Cristo tomou na ceia era suco de uva. Suco de uva é uma coisa, vinho é outra. Eu tenho alguma autoridade para falar sobre isso, porque eu trabalhei numa fábrica de vinho. E eu nunca bebi um copo de vinho naquela fábrica. Era de graça. Eu nunca tomei. Mas eu poderia ter tomado. Porque a Bíblia fala 62 vezes sobre vinho. 62 vezes. Cada vez que fala sobre o vinho, a Bíblia deixa bem claro como é que deve ser o comportamento do ser humano em relação ao vinho. Então, nós sabemos que o vício domina o ser humano. O vício domina o ser humano. Eu, quando era muito menino, talvez eu tinha 4, 5 anos, perto da minha casa, lá em Rio do Sul, na rua Rui Barbosa, tinha 2 vizinhos que bebiam muito. Um tinha um carro de transporte de pessoas, só que naquela época era movido a cavalos. E ele perdia o controle e bebia muito. E ele tornava-se mal, maligno, estúpido, quando estava sob o efeito da bebida do álcool. Uma certa vez, a família passando necessidades, ele comprou pão e começou a comer o pão na frente de um filho, talvez de 2 anos de idade. O filho estava faminto. E ele perguntou para o filho: está gostoso o pão? O pão que ele estava comendo, que estava sob o efeito do álcool. A criança ficou quieta.
Ele pegou o restante do pão, jogou na urina do cavalo que estava no chão. Meu pai ficou muito doído com isto. Eu ouvi meu pai explicando sobre isto. E o vizinho dele, certa vez, pegou a criança e queria jogar pela janela. Um bebê. O bebê não tinha 6 meses. E eu não sei como é que foi, eu lembro que todo mundo ficava espiando. A família da moça veio da esposa dele e deu-lhe uma punhalada. Quando veio a polícia, apresentaram o quê? Uma talhadeira. E eu olhando a talhadeira, com aqueles meus 4, 5 anos de idade, eu entendi que era impossível que aquilo tivesse sido a arma da agressão. Por que estou falando isto? Porque eu quero olhar os dois lados da moeda. Eu tenho formação jornalística e eu não tomo lados. Eu conto a história como ela é. Então, estes homens bebiam. Estes homens eram viciados. Não tinham controle sobre a bebida. Não tinham controle sobre as suas vidas. Nós encontramos um homem na Bíblia chamado Sansão. Sansão era um homem nazireu. Nasceu separado para servir a Deus. Não podia beber bebida forte. Não podia também tocar em corpo morto. Era uma exigência divina. E as pessoas, analisando a vida de Sansão, se esquecem que Sansão, embora sendo nazireu, um dia ele enfrentou-se com um leão. E quando ele voltou, ele encontrou o quê? Abelhas tinham feito no leão um lugar e produziram mel. Então ele criou um ditado: do forte saiu doçura. Ele tocou no corpo morto do leão, quando ele não poderia fazer isto. Sansão, até onde se sabe, não era ligado a bebidas alcoólicas. Não. Grande guerreiro de Deus, herói do povo de Israel. Mas Sansão, pela vida fora, sendo um homem que não bebia, cometeu muitos desatinos. Você sabe, o homem sobre a terra não tem controle sobre tudo, e muito menos sobre os seus sentimentos e sobre suas ações. Por felicidade, encontramos Sansão no fim como herói da fé, um dos heróis da fé. Sansão não podia beber. E o que é o vinho? A representação do vinho. Sendo que a Bíblia fala 62 vezes sobre o vinho. O vinho simboliza alegria. Agora, povo meu, tudo tem seus limites. Até Deus tem seus limites. Essa que é a verdade. Deus é soberano, mas Deus também tem seus limites. O vinho é a alegria dos homens. Mas a bebida tem seus
limites. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Embriagar-se não significa não colocar vinho na boca. Não. Embriagar-se é tomar demasiado o vinho. O vinho em demasia tira a habilidade do homem de sua capacidade original. Uma certa vez, um senhor, estávamos viajando e ele disse: eu quando bebo um pouco, aí que eu dirijo bem. Não, é uma falsa segurança. A pessoa que pensa que tudo está bem, mas tudo está mal. Está fora de controle, não vê o perigo. Tudo tem seus limites. Não é só o vinho que destrói a vida do homem. Não é só o álcool que destrói a vida do homem. O muito açúcar também destrói a vida do homem. Se você dedicar-se a usar muito açúcar, você acaba perdendo a saúde. Perdendo a saúde, você pode perder uma perna, ficar cego. Você pode ficar cego através do mau uso do açúcar. O mesmo acontece com o sal. O sal traz um sabor extraordinário à comida. Mas sem os seus limites, o sal causa muito dano à saúde. A pressão arterial sobe. E ao comer alimento muito salgado, a pessoa pode até perder a vida. Há 3 pós perigosíssimos: açúcar, sal e heroína. Coisas perigosas. Tudo tem seus limites. Nós encontramos Jesus na terra com os homens. Ele não ficava dentro de um escritório, lá num prédio, lá numa altura onde ninguém pode chegar perto dele. Não. Jesus era popular. Estava entre os homens e as mulheres. Não tinha redoma de vidro para protegê-lo. Não usava uma armadura por baixo da camisa. Não condeno quem faz isto, mas ele não usava. Ele estava entre o povo. Jesus podia operar milagres porque ele estava entre o povo. Os milagres não estão numa sala sozinha, meu bom irmão. Você dentro da sua sala sozinho, lá não é lugar de operar milagres. Lugar de operar milagres é no meio do povo. E Jesus e os apóstolos estiveram no meio do povo. Estando Jesus no meio do povo, uma certa vez ele foi convidado para um casamento. E lá estava Jesus com seus discípulos, com sua mãe, com seus amigos, porque Jesus apoia o casamento. O casamento é uma instituição divina. Por onde quer que o homem branco chegou, encontrou o casamento de uma forma ou de outra. Ele encontrou. Esta que é a grande verdade. Então, Jesus indo ao casamento, uma hora acabou-se o vinho. E o que fazer? Não havia como comprar vinho. Jesus mandou encher 6 talhas de água. E abençoando aquela água, a água transformou-se em vinho, com V. Não é suco de uva com S. Vinho. 62 vezes está a palavra vinho na Bíblia. Claro
que a pessoa não deve embriagar-se, como não deve comer muito açúcar, nem comer muito sal. Tudo tem seus limites. Você pode mergulhar sem nenhum equipamento. Mas se você fica tempo demais sem limites embaixo d'água, você morre. Você pode correr quilômetros, mas existe um limite para a resistência humana. Passando dali, você pode cair morto, assim como trabalhar em demasia. Tudo tem seus limites. E o povo ficou admiradíssimo da qualidade do vinho. O vinho foi tão bom e tão especial que centenas e centenas e centenas de anos depois, ainda se fala dele, bem ou mal. Existem pessoas que, na tristeza de não poder transformar água em vinho, censura Jesus. Porque agora eles censuram Jesus, censuram o apóstolo Paulo, que perdeu seu pescoço para a pregação do Evangelho. Eles não perdem um centavo. Paulo perdeu o pescoço. Mas criticam o apóstolo Paulo, né? Loucos, né? Vocês me perdoem, né? Os loucos que me perdoem, né? Porque o louco mesmo que você vê, ele doente, ele não entra nesses temas. Entra nesses temas os vilões. Aqueles que são a desgraça da igreja. Jesus transformou água em vinho. Isso trouxe tristeza. Trouxe alegria nos dias que Jesus fez o milagre e traz hoje tristeza, porque o vinho foi bebido. Eles não podem mais faturar em cima do vinho. Não podem mais. Se sentem tristes, aviltados, desmoralizados, tristes, porque não podem faturar em cima daquele vinho que já foi bebido. Me dá vontade de rir. Me dá vontade de rir. Não só o vinho, não só o álcool destrói o homem. O álcool está em muitos lugares. Até onde já li, se existe álcool nas frutas. Existe álcool no arroz. Mas pessoas que não estudam, não leem, não se dedicam, abrem a boca para falarem asneiras. Tudo que em demasia torna-se perigoso para a saúde do homem. O que me deixa maravilhado é saber que Mateus 26 e 29, Jesus disse que beberemos vinho lá na eternidade. Para a tristeza destes que não leem, né? Ou eu diria que lá na eternidade você vai recusar o vinho que será posto à mesa pelo Senhor Jesus, porque Ele é que servirá. Não creio que você fará isto. Não só o álcool destrói o homem, outras coisas também destroem o homem. Carreiras de músicos são destruídas pela bebida. Obreiros se perdem em suas mensagens, porque muitas vezes pregam embriagados. No passado, conheci o caso de um pastor que o primeiro nome começa com A e o seu sobrenome começa com A também. Pregava a cura divina.
E numa campanha de cura divina, ele morreu no hotel. A polícia, ao chegar ao local, encontrou mulheres, prostituição e uísque. Para tristeza nossa, para vergonha nossa. Se você não tem controle sobre a sua vida, não beba nada que tenha álcool. Se você não tem controle. Mas não abra sua boca condenando o vinho, porque na palavra do Senhor 62 vezes está citado o vinho. Procure ler uma por uma como eu fiz hoje. Eu li até onde pude. E o vinho foi criado por Deus através da videira. Agradeço a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de Deus, na Austrália, Oceania, Irlanda, Israel, Portugal, Moçambique, América do Norte, Brasil, Colômbia. Todos estes países que por bondade de Deus, Deus me permitiu alcançar. Agradeço a todos vocês. Amém e amém.